Muito boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos. Hoje, sexta-feira, culto de oração aqui na nossa igreja. Nós gostaríamos de meditar um pouco sobre a palavra de Deus, usando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, os versos 15 ao 20. Que nos diz a palavra de Deus? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Que Deus nos conceda a graça da edificação por meio da sua palavra. Nós gostaríamos de meditar sobre o tema aproveitando bem o seu tempo. Paulo, ele aqui faz alguns pedidos aos irmãos da igreja de Éfeso. E esses pedidos se remetem a nós também nos dias atuais e na caminhada da igreja aqui na terra. Porque a carta de Paulo não foi exclusivamente para aquela igreja, é para a igreja de Cristo em todos os lugares, em todas as épocas. Então Paulo, ele diz assim, ele pede em primeiro lugar, andem com prudência. Andem com prudência. Segundo, ele diz, não andem como necios, como loucos. Terceiro, ele diz, andem como sábios. Quarto, ele diz, resgatem o tempo perdido. Resgatem o tempo perdido. Quinto, ele diz, não sejam insensatos. Não sejam loucos. Sexto, ele disse, atentem para a vontade de Deus. E em sétimo, ele disse, não se embriaguem com vinho. Não caiam nessa armadilha. E ele nos dá uma razão para tudo isso. Ele disse, porque os dias são maus. Então, por que nós precisamos de aproveitar bem o nosso tempo? Porque os dias são maus. Mas ele continua dizendo como os irmãos deviam viver e como nós devemos viver também. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Encham-se do Espírito. Ele diz assim, fale entre vós com salmos e cânticos espirituais em vossos corações. E ele diz, deem graças a Deus em tudo. Esse o comportamento que deve seguir a vida de um crente. Aproveitando bem o seu tempo. Diante de uma sociedade secularizada, consumista e egocêntrica, ouve-se com frequência as pessoas dizer, eu não tenho tempo para nada. Eu já disse isso. Você já disse isso. A gente fala isso todo dia. Ouve-se com frequência as pessoas dizer assim, a minha vida é uma corrida maluca. O ano já está passando e está passando rápido demais. Não acredito que nós já estamos no meio do ano. Ontem estávamos na passagem do ano. Ouve-se com frequência as pessoas dizer assim, eu não tenho tempo para mais nada. A minha família tem que entender. Os irmãos têm que entender. A igreja tem que entender. Deus tem que entender. As afirmações acima e muitas outras, elas são
muito comum em nossos dias. Alegamos que não temos tempo para nada. E isso virou uma resposta fácil, uma desculpa boa, uma impressão de correria e de uma necessidade como se o dia precisasse de ser maior. Mas na verdade não é bem assim. O dia continua tendo as mesmas 24 horas, a semana os mesmos 7 dias, os anos continuam com os mesmos 365 dias, salvo o ano bissexto, que tem 366 dias. E a gente alega que não tem tempo. Tá? A tecnologia, que há algum tempo afirmava que nos daria mais tempo, tem sido, na verdade, uma grande sugadora do nosso tempo. É claro que a culpa não está na tecnologia, mas na forma como nós a utilizamos. Tiago, capítulo 1, verso 5 e verso 8, ele nos ensina o que precisamos fazer quando nós temos dificuldade de aproveitar bem o nosso tempo. Ele diz: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá abundantemente. Tá? Deus nos dá sabedoria para a gente administrar bem o nosso tempo. Ele nos dá sabedoria para a gente aproveitar ou resgatar o tempo perdido. Ele nos dá sabedoria para a gente não perder o tempo com coisas banais. Ele nos dá sabedoria para a gente aproveitar bem o tempo, sabedoria para fazer as escolhas certas, com os propósitos certos, para os fins certos. Tiago diz: peça a Deus que Ele lhe dá essas orientações. O grande problema é que nós temos os ladrões do nosso tempo. E parece que nós gostamos desses ladrões. Nós temos ladrões como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, futebol, a televisão, as séries, os filmes, as novelas, os jogos e a internet, por assim dizer, as academias, enfim. Tudo isso são ladrões incansáveis e insaciáveis. São ladrões cruéis do nosso tempo. E Deus muitas vezes fica com as sobras. Quando eu posso, eu leio. Quando eu posso, eu oro. Quando eu posso, eu venho à igreja. Quando eu posso, eu visito alguém. Quando eu posso, eu ligo para alguém. Mas eu não tenho tempo. Cuidado, nós precisamos de aproveitar bem o nosso tempo. Todas estas e outras mais são respostas que a gente ouve cada dia, né? Cada dia. Todos estes ladrões e outros mais são responsáveis pela baixa frequência na igreja. Todos esses ladrões e outros mais são responsáveis pela destruição da família. São responsáveis por perda de emprego. São responsáveis por discussões e conflitos. São responsáveis por desentendimentos graves, porque às vezes nós não temos tempo de conversar, de ouvir, de falar. Os rudimentos do mundo, eles vão entrando sorrateiramente em nossa vida, tomando conta do nosso tempo, tomando conta da nossa mente e cauterizando-a, nos transformando em pessoas alienadas. Por isso que Paulo diz assim: cuidado, os dias são maus. Na verdade, não estamos tão ocupados como parece. Se você parar e pensar, não estamos tão ocupados como parece. Às vezes nós caímos numa enfermidade e passamos 10 dias no leito e a vida continua normal. Às vezes somos obrigados a fazer uma viagem e tudo fica parado onde nós estamos em plena atividade e a vida continua normal. Então, na verdade, não estamos tão ocupados como parece. Deus precisa de um pouco do nosso tempo.
Não temos necessidade de fazer tantas coisas como alegamos. Às vezes nós passamos vários dias doentes sem poder fazer nada. Nós precisamos de fazer as escolhas certas e administrar bem o nosso tempo, porque ele é um tempo precioso que Deus nos tem dado. Se por um lado encontramos um cenário mundial com tantas armadilhas que são roubadoras do nosso tempo, nós temos a possibilidade de criar mecanismos que vão nos ajudar a não cair nessas armadilhas. E a grande pergunta é: que mecanismos são estes? O que podemos fazer? O que devemos fazer? Eu queria deixar algumas dicas bem rapidamente. Primeiro, fale com Deus sobre os seus problemas. Fale com Deus sobre os seus problemas. A oração é uma ferramenta poderosa e muitas vezes negligenciada, especialmente pelos cristãos. A oração ela não pode ser negligenciada, porque a oração coloca Deus no centro das nossas lutas. E aí nós percebemos que nós não estamos só. Através da oração e Deus no centro das nossas lutas, nós percebemos que não estamos só. Então, primeiro, qual é a primeira ferramenta para você aproveitar bem o seu tempo? Fale com Deus sobre os seus problemas. Segundo, fuja da tentação dessas armadilhas, de não ser fisgados por ela. Terceiro, peça ajuda. Nada confere mais poder à tentação do que o isolamento. Então busque a ajuda de um amigo, de um conselheiro sábio, de um pastor experiente. Quarto, pergunte para você mesmo aonde essa correria te levará. Pergunte para você mesmo, aonde essa correria te levará. Quinto, lembre-se dos seus valores mais profundos. Lembre-se que a verdadeira liberdade não é a liberdade exterior, de satisfazermos cada apetite nosso. A verdadeira liberdade é a liberdade interior, onde nós temos a compreensão que não somos escravos nem das vontades, nem dos desejos, nem das coisas. Então, lembre-se dos seus valores mais profundos. A sua família é mais importante do que o seu tempo. Os seus irmãos são mais importantes do que o seu tempo. A leitura da Bíblia é mais importante do que as outras coisas. Um período de oração é mais importante. A visita a um amigo que está passando por problema é mais importante. Então procure lembrar os valores mais profundos. Em sexto lugar, monitore a satisfação da sua alma. Porque às vezes nós estamos numa correria louca, em busca de coisas, e a nossa alma cada dia mais vazia, mais insatisfeita. Então monitore a satisfação da sua alma. Por que é importante monitorar a satisfação da nossa alma? Quando a nossa alma está insatisfeita pela correria da vida, o pecado começa a ganhar um aspecto tentador, nos induzindo a fazer coisas indevidas. Então nós precisamos monitorar a satisfação da nossa alma. Por isso que é importante a gente fazer essa observação. Aprender a remir o tempo está diretamente ligado ao fato de você enfrentar e vencer os seus medos, preocupações e pecados. Aprender a enfrentar com naturalidade, com serenidade, com Deus na sua caminhada. É uma tarefa que fazemos somente através da orientação do Espírito Santo. Você quer aprender a remir bem o seu tempo? Então encha-se do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Você tem orientação para remir bem o seu tempo. A palavra de Deus habitando em você, você tem capacidade de administrar bem o seu tempo com sabedoria. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros
com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça ao Senhor em vossos corações. Você entendeu o que é aproveitar bem o tempo? É deixar que este verso seja de fato e de verdade, exista e seja executado de fato e de verdade na minha vida e na sua vida. Que Deus nos conceda a graça de remir bem o nosso tempo, para que nós possamos honrar e glorificar o seu nome através do espaço que Ele nos dá enquanto estamos na caminhada da vida. Oramos mais uma vez. Soberano e grande Deus, nós te pedimos neste momento que a tua graça, a tua misericórdia seja clemente a cada um de nós, nos dando a capacidade de remir bem o nosso tempo, que nós não venhamos a desperdiçar o tempo tão precioso de te servir, de te louvar, de te buscar, de ajudar um irmão, de ajudar um necessitado, de ler a tua palavra, de orar contigo, de conversar contigo, de ter uma comunhão maior. Permite-nos, ó Deus, por amor do teu nome, a capacidade de administrarmos bem o nosso tempo, para a honra e para a glória do teu nome. É em nome de Cristo que te peço. Amém.